O professor Cláudio, tá? Ele também é doutor, ele tem a sua especialização nessa área, tá? Agrícola, e ele vai falar daqui a pouco para vocês de uma classe de ingredientes ativos que é muito importante, que são os óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles têm propriedades, tá, inacreditáveis quando nós conseguimos uni-los em sinergias altamente potentes e fortes que podem promover trabalhos não só no eixo físico, mas principalmente no eixo físico orgânico que eu disse, tá? Mas também, principalmente, tá, no eixo da estética e da saúde e beleza cutânea. Então nós vamos falar daqui a pouco a respeito disso, vou deixar isso para o meu amigo Cláudio, para que ele consiga trazer para vocês um pouquinho mais da importância dos óleos essenciais no seu aspecto vibracional, porque eles têm a sua ação na emoção do ser humano e também a sua ação vibratória no campo energético sutil e, além disso, a sua função física, citofilática, regenerativa, anti-inflamatória, antioxidante, estimuladora do colágeno. Então, o professor Cláudio agora ele vai dar continuidade a essa palestra. Muito obrigado e continue conosco por mais alguns minutos. Olá, então dando continuidade à apresentação do professor Sérgio, eu gostaria primeiramente de agradecer a participação de você que está nos assistindo aqui com Cosmetic. E dando continuidade à palestra, a ideia agora é que nós possamos conversar um pouco sobre alguns ativos dos mais importantes que nós temos à disposição, que são os óleos essenciais. Os óleos essenciais, como você já deve saber, são substâncias aromáticas extraídas então de plantas. Nem todas as plantas a gente consegue tirar óleos essenciais. Se estima que alguma coisa em torno de 10% das plantas superiores, né, dos vegetais superiores, a gente consiga extrair óleos essenciais. Se estima hoje que em torno de 8.000 variedades de plantas se pode retirar óleos essenciais. No entanto, comercialmente falando, nós não temos mais do que 3.000 tipos de óleos essenciais diferentes. Isso nos mostra ainda que temos um desafio e uma fronteira ainda larga para ser explorada em termos do uso dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, como bem mencionou o professor Sérgio, eles não só possuem efeitos cosméticos, né, e muitos efeitos cosméticos relevantes, positivos, como eles têm junto, de forma coadjuvante, a ação terapêutica. E quando eu falo de ação terapêutica, eu estou mencionando basicamente a terapêutica física, ou seja, a gente poder tratar disfunções do organismo, como também disfunções emocionais. E essa me parece ser a grande vantagem de incluir esse potente ativo, que são os óleos essenciais, nas formulações cosméticas. Então a pessoa, ao estar utilizando um óleo essencial em uma composição cosmética, ao mesmo tempo estará se beneficiando física e emocionalmente. Qual é o produto químico que nós temos hoje? Qual é o produto sintético que nós temos hoje disponível no mercado que pode ter essa tripla ação? Eu desconheço. Então, nos óleos essenciais, nós conseguimos encontrar um produto potente, eficaz e de largo aspecto de atuação. Se nós formos pensar em termos de potência, um óleo essencial que eu gosto muito de atuar ou de utilizar no consultório é o óleo de menta piperita, por exemplo, hortelã-pimenta, né? Uma gota do óleo de hortelã-pimenta, por exemplo, para dar um exemplo do funcionamento da terapia física, né? O óleo de hortelã-pimenta, que é um ótimo adstringente para soluções, para composições cosméticas, ele também, sob o ponto de vista físico, ele é altamente eficaz no tratamento de situações ou problemas ou disfunções gástricas, intestinais.
Então, uma gota do óleo de menta piperita, ou hortelã-pimenta, como você preferir, equivale a você ingerir, por exemplo, 28 xícaras de chá de hortelã. Então, em uma única gota, né? Naquela única gota, nós vamos ter ali 300, 400 compostos químicos altamente complexos e que vão ser, por ser um produto natural, por ser um produto não sintético, eles vão ser amplamente absorvidos pelo nosso organismo. Então, com isso, a gente entende que os óleos essenciais são uma ferramenta potente para poder auxiliar no combate tanto das disfunções físicas e emocionais e tem uma ampla utilização cosmética. A minha fala aqui com vocês, então, só fazendo, depois de fazer essa breve introdução, é falar um pouquinho então da minha formação. O professor Sérgio já, de uma forma muito gentil, já me apresentou. Meu nome é Cláudio Farias, eu sou doutor em desenvolvimento rural e tenho pós-graduação em naturopatia e mestrado em ciências naturopáticas. E dentro dessa área de estudo, nos últimos anos eu tenho me dedicado ao estudo da aromatologia, que é então a ciência que se dedica a estudar os benefícios, as aplicações, a aplicabilidade dos óleos essenciais na saúde e no bem-estar físico e emocional. Na nossa conversa aqui, eu gostaria de ressaltar então a utilização desse ativo, desse potente ativo, não só sob o ponto de vista cosmético, como também sob o ponto de vista energético, emocional. Então eu escolhi aqui, para que nós pudéssemos então fazer essa breve explanação, 3 óleos essenciais e 2 óleos vegetais graxos que vão servir então de óleos carreadores dessa potência que é os benefícios dos óleos essenciais. Eu escolhi 3 óleos que eu acredito que têm uma ampla utilização cosmética. Então eu escolhi de forma bastante intencional 3 óleos que eu particularmente utilizo de forma bastante corriqueira no nosso consultório e que nós, no curso que vamos estar ministrando, tão logo este congresso se encerre, nós vamos estar aprofundando não só esses 3, mas outros 15 óleos. Dessa forma, então, poderemos marcar ou ampliar o uso dos óleos essenciais na cosmética. O primeiro óleo que eu gostaria de comentar com vocês é o óleo de alecrim, óleo essencial de alecrim. Tá? O óleo essencial de alecrim, nós vamos ter vários, ou pelo menos 3 quimiotipos principais dentro do Rosmarinus officinalis. E eu gostaria então de utilizar aqui dentro do óleo essencial de alecrim a possibilidade ou destacar aqui a presença de alguns compostos químicos, dois elementos principais, que é o alfa-pineno e a cânfora. Muito provavelmente você já deve saber que tanto o alfa-pineno quanto a cânfora, quando presentes em compostos, eles trazem como benefícios físicos e também cosméticos o fato de serem, então, ter uma ação antisséptica muito potente. Então, acho que a primeira ação a destacar do óleo essencial, a presença de um óleo essencial de alecrim, é a ação antisséptica. E, ao mesmo tempo, uma ação estimulante do sistema circulatório. Então, a aplicação, a utilização do alecrim em qualquer formulação cosmética vai trazer a potência do alfa-pineno e da cânfora. Isso vai proporcionar ao usuário, então, a circulação, a ativação da circulação e o efeito antisséptico. Eu gostaria até, inclusive, ao longo dessa minha fala, que ainda que curta, eu gostaria de mencionar algumas dicas, algumas breves dicas. Acho que a primeira dica profissional que eu vou dar é que
já se descobriu, ao longo de uma série de estudos e levantamentos que já se fez, que em qualquer formulação, seja cosmética, seja terapêutica, para tratar sistemas, órgãos, ou emocional, se você adicionar nessa formulação uma única gota de óleo essencial de alecrim, o alfa-pineno, a cânfora e os outros elementos, o eucaliptol, que estão presentes no óleo essencial de alecrim, ele potencializa a ação dos demais óleos essenciais ali presentes. Então, uma dica profissional que eu te dou é que toda vez que você for pensar uma formulação que inclua óleos essenciais, ainda que na formulação principal não tenha alecrim, inclua lá uma gota apenas de óleo essencial de alecrim, que você vai verificar que a ação dos demais óleos vai ser potencializada. Então, sobre o efeito físico nós já falamos, eu gostaria só de ressaltar o efeito emocional, né, energético do alecrim. Então, o alecrim é um óleo que muito tem se utilizado como um óleo promotor da concentração, um óleo que ele é promotor do estudo, né? Não raro os gregos mencionavam isso, né? Que o alecrim seria a erva, né? A planta da sabedoria. Então, o alecrim promove isso porque ele promove na mente a ativação de estágios e estados mentais mais profundos. Então, uma boa dica aí para você que tem filhos, para você que está fazendo alguma pós-graduação, terminando uma faculdade, é incluir, por exemplo, no ambiente, o óleo de alecrim, né? O aroma do óleo de alecrim, né? E também você vai utilizar e vai se beneficiar desse recurso quando utilizar o efeito cosmético, né? O segundo óleo essencial que eu gostaria de ressaltar é o óleo de camomila. O óleo de camomila, ele possui alguns elementos que são importantes, sobretudo na ação cosmética. Você vai ver que o óleo de alecrim, ou óleo de camomila, me perdoe, ele possui alguns elementos, né, que eu posso ressaltar pelo menos 3 aqui, que são os azulenos, que são o óxido de bisobuleno e a bisobulona. Esses 3 elementos, entre os outros tantos que a gente vai encontrar no óleo de camomila, eles produzem uma ação anti-inflamatória muito potente, além de ser um óleo muito suavizante. Aqui cabe destacar que o óleo de camomila, se você tiver interesse, por exemplo, em produzir alguma formulação hidratante que envolva crianças, o óleo de camomila, ele é interessante porque ele é um dos poucos óleos que a gente pode utilizar sem maiores restrições com crianças. Então é bem importante para ação suavizante de peles sensíveis, como é o caso das crianças, como é o caso dos bebês, incorporar então nessa formulação o óleo de camomila. O óleo de camomila, ele tem então o efeito emocional, ele é um potente diluente de emoções fortes. Então, para pessoas que passam ou têm passado por traumas, pessoas que têm desarmonias, síndromes de excesso, que acabam acarretando, por exemplo, oscilações de temperamento, o óleo de camomila, o óleo essencial de camomila é um ótimo recurso nesses casos, né? O terceiro óleo que eu gostaria de utilizar e de comentar com vocês é um óleo muito nacional, talvez dentre os óleos essenciais seja o óleo mais brasileiro dos óleos essenciais, que é a copaíba. A copaíba, e aqui é importante a gente sempre ressaltar, eu sempre gosto de mencionar isso, porque a gente conhece, principalmente na Amazônia, nos estados do norte e nordeste do país, nós conhecemos muito a ação
do óleo vegetal da copaíba, né, que é a resina da copaibeira. O óleo essencial é um processo secundário, ou seja, o óleo essencial ele é extraído, ele é retirado da resina. Então, o que a gente muito conhece, principalmente se você aí está em Manaus, em Belém, no Pará, no Amazonas, em Rondônia, o que provavelmente você tem acesso aí nas feiras livres, né? Você que é do Pará, você provavelmente pode ter acesso a esse óleo de copaíba aí no mercado do Vero Peso. Esse óleo que você vai adquirir aí, ele é a resina da copaibeira. Então ele é o óleo vegetal, é o óleo graxo vegetal. Ele não é o óleo essencial. O óleo essencial ainda é uma extração secundária da resina da copaibeira. Isso não invalida a ação terapêutica, cosmética do óleo vegetal. Ele pode ser muito bem empregado como um óleo carreador, como um diluente dos óleos essenciais. Mas o que eu quero ressaltar aqui é o óleo essencial da copaíba. O óleo essencial da copaíba, ele tem alguns princípios e eu escolho 3 aqui para a gente ressaltar. O primeiro deles é o ácido copálico, que é junto com outros compostos do óleo essencial de copaíba, como por exemplo o ácido carenóico, o bisabuleno, que nós falamos agora há pouco, que está presente na camomila, eles têm talvez a ação mais potente antibiótica que já nós conhecemos de um produto fitoterápico. Existem muitos estudos publicados, se você acessar aí o PubMed ou qualquer base de dados de artigos científicos da área da saúde, você vai identificar muitos estudos sendo realizados, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, pela ação antibiótica, a potente ação antibiótica da copaíba. Assim como é um excelente anti-inflamatório e um potente cicatrizante. Isso faz com que a utilização do óleo da copaíba seja interessante, ou seja possível, ou seja recomendada em casos, por exemplo, de produtos cosméticos onde existe forte abrasão, existe forte ação contra a pele. Então, poderemos pensar aqui, a título de exemplo, a utilização do óleo de copaíba em formulações para ações pós-barba, para ações pós-depilatórias, para ações formulações que eu queira buscar um efeito anti-acne. Então ele é um potente cicatrizante, ele é um potente anti-inflamatório, né? Sob o ponto de vista energético, a gente encontra na copaíba uma ação emocional de resgate do que muitos aromatólogos chamam de resgate da alma envelhecida. Então, com o uso do óleo essencial de copaíba, nós conseguimos então fazer como se fosse uma ação anti-aging da alma, né? Onde a gente consegue renovar os sentimentos da alma. E sem falar que ele abre a mente para aquilo que é novo, para os sentimentos novos, para as experiências novas. Então, o óleo de copaíba ele é então potente, tem uma potente ação física, mas também emocional. E aí fica gostaria de deixar aqui alguns breves comentários, por exemplo, sobre óleos vegetais. E aí eu gostaria de usar 2 que são fartamente encontrados no Brasil, facilmente encontrados, que é o óleo vegetal do abacate, né, que ele é riquíssimo em vitaminas, e aí eu poderia aqui citar a presença farta no óleo de abacate da vitamina A, da vitamina B, B2, vitamina E, vitamina C, muitos lipídios, aminoácidos, né? Então ele penetra profundamente na pele, amacia, acalma, nutre a pele. Então ele pode ser um excelente diluidor dos óleos essenciais, o carreador, né? Conduz
os óleos essenciais até as partes mais profundas da pele. Como óleo também vegetal de semente de uva, que existem inúmeros estudos nos últimos 5, 6 anos demonstrando a ação antioxidante do óleo de semente de uva, anti-inflamatório, antioxidante e a presença massiva de resveratrol no óleo vegetal, no óleo graxo de semente de uva, faz com que ele tenha uma potente ação anti-aging. Esses elementos todos, então óleos essenciais, óleos vegetais, nós vamos utilizar amplamente, nós vamos explorar amplamente no curso que estaremos abrindo agora nos próximos dias. Então, aqui ao final da nossa apresentação, você vai ver que você vai encontrar um número de WhatsApp e um e-mail, aonde, se você tiver interesse, você pode encaminhar um e-mail solicitando brevemente informações. Nós vamos estar lhe encaminhando o material do curso. Esse curso vai ser online, você vai ter acesso a ele em qualquer lugar do Brasil. Ele vai estar à disposição de você a qualquer hora e nós vamos estar oferecendo para vocês também, para você que vai nos mandar um e-mail, para você que participa do Concosmetic, você vai receber um bônus. Você vai receber um bônus pelo envio do e-mail, demonstrando o seu interesse. Nós vamos estar lhe enviando um e-book especial sobre formulações cosméticas com óleos essenciais. Então só vou pedir que você seja breve, esse curso vai ficar por muito pouco tempo aberto online e tão logo você desperte o interesse, mande para nós nesse e-mail que vai ficar aqui no final da nossa apresentação, mande um e-mail demonstrando o seu interesse, nós vamos responder, lhe dando as informações adicionais do curso e também lhe enviando esse bônus, que é esse e-book elaborado por nós, da formulação, o uso das formulações, das diluições dos óleos essenciais, com uma série de dicas de aplicações cosméticas dos óleos essenciais. Muito obrigado.